deixa o computador. Tudo certo. Pessoal, então eu vou projetar a minha tela, mas vocês podem interromper, perguntar, não tenho esse problema, não. Peraí, vou só aumentar aqui, colocar no modo de apresentação. Aqui, pronto. Bom, pessoal, então, essa é uma aula assim, mais geral de doença renal crônica, né? Claro que é um tema extenso, a gente não consegue esgotar tudo numa aula, mas eu tentei abordar aspectos, vamos dizer assim, mais relevantes, mais importantes, que eu acho que é bacana vocês saberem, uma vez que o grupo que nós vamos trabalhar são com pacientes pediátricos que têm doença renal crônica, né? Então, importante vocês terem alguma ideia. Bem, então eu dividi a aula uma definição de doença renal crônica, os aspectos epidemiológicos, vou falar um pouco da etiologia, do estadiamento da doença renal crônica, da fisiopatologia, das manifestações clínicas, do diagnóstico e pincelar alguns aspectos do tratamento, que isso é uma coisa mais ampla, né? Assim, eu vou só dar umas diretrizes gerais. Bem, então o conceito de doença renal crônica ela é definida como a presença de alteração da estrutura ou das funções dos rins, com ou sem alteração da filtração glomerular, por um período maior que 3 meses. Tá? Então, essas alterações têm que persistir por mais de 3 meses. Aí a gente chama de doença renal crônica. A questão de ter ou não alteração da filtração glomerular é porque nos estágios iniciais da doença renal crônica, você pode ter ainda uma filtração glomerular preservada. Então, por exemplo, um neném que nasce com uma malformação dos rins e do trato urinário, ele tem uma anormalidade estrutural dos rins. Então, ele tem uma doença renal crônica. Se a filtração dele está normal, a gente chama de uma doença renal crônica estágio 1. Quer dizer, ele não afetou ainda a filtração, né? Mas ele tem uma doença renal crônica porque ele tem uma alteração da estrutura dos rins. Um paciente que tem, vamos dizer assim, uma disfunção na reabsorção tubular de algumas substâncias, né, alguma alteração genética desse tipo, na maioria das vezes a função de filtração glomerular dele está normal. Mas mesmo assim, a gente considera uma doença renal crônica se for uma questão de duração maior que 3 meses, né? E como eu dei 2 exemplos de coisas congênitas, essa duração é a vida inteira, né? Então, esses pacientes têm doença renal crônica que pode ser mantida com filtração glomerular preservada, tá? Então, é essa a definição. Claro que nos estágios mais avançados da doença renal crônica, vai havendo uma perda progressiva da capacidade de filtração glomerular. E se essa perda for muito acentuada, esse paciente vai precisar de diálise ou transplante renal, que a gente chama de terapias de substituição renal. Bem, em relação à epidemiologia, né, a gente tem alguns dados latino-americanos e brasileiros, mas esses dados ainda são escassos. Por quê? Porque a doença renal crônica, muitas vezes, é uma doença silenciosa e existe subnotificação. Esse levantamento americano, né, esse Third National Health and Nutrition Examination Survey, que foi feito em 2005, ele estimou que 11% da população americana adulta é portadora de algum grau de doença renal crônica. E mais de 8 milhões de indivíduos têm um ritmo de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Quer dizer, já tenham uma doença renal crônica em estágio um pouco mais avançado, né? Então, mostrando que é muito comum. A doença renal crônica terminal, a gente chama que é o paciente que precisa de diálise ou transplante, né, que seria uma filtração glomerular geralmente abaixo de 10, 15 ml por minuto, por 1,73 metros quadrados, ela tem aumentado no Brasil e tem apresentado uma mortalidade superior em números absolutos à da maioria das neoplasias. Quer dizer, além de ser uma doença de alta morbidade, ela também tem alta mortalidade, né? Então é importante que a gente faça diagnósticos precoces, que a gente tente evitar a progressão da doença renal para melhorar, né, a qualidade de vida e também a sobrevida desses pacientes. Então aqui um levantamento um pouco antigo do IBGE e da Sociedade Brasileira de Nefrologia, mas o perfil não muda muita coisa, não. Então aqui mostrando, né, que a gente tem
a população toda e mostrando quantos indivíduos dessa população estão em diálise. O levantamento de diálise é muito preciso, porque os hospitais têm que cadastrar e registrar todos os pacientes que estão em diálise. Então, a doença renal crônica terminal, a gente consegue saber direitinho o quanto que ela impacta a nossa população, né? Então, aqui está mostrando em números, né, que essa doença renal crônica terminal impacta bastante a população brasileira, mais ainda a população do Sudeste e também impacta muito a população de Minas Gerais, né? Então, mostrando que é uma doença importante que a gente tem que detectar e cuidar precocemente. Bem, aqui mostrando por faixa etária, né, aqui um estudo norte-americano, claro que a doença renal crônica é bem mais comum em adultos do que em crianças, mas a gente tem uma incidência importante, né, em adolescentes, em crianças de 0 a 4 anos, que não é desprezível. Se a gente pegar a incidência global de crianças e adolescentes, né, de 0 a 19 anos, a gente vai ter essa taxa em torno de 15 indivíduos por milhões de habitantes. Então, é uma incidência bem razoável. E lembrando que a doença renal crônica pediátrica é mais subnotificada ainda que a doença renal crônica de pacientes adultos. Então, essa incidência, ela está, vamos dizer assim, subestimada, não é o real, né? Porque muitos pacientes são diagnosticados tardiamente. Então, isso é importante a gente comentar. Bom, quais que seriam então as causas de doença renal crônica, né? Então a gente tem doenças vasculares, que vão ser mais importantes em adultos do que em crianças, como causa importantíssima aí de doença renal crônica em adulto, a hipertensão arterial, mas também doenças vasculares específicas das artérias renais podem levar à doença renal crônica, embora muito mais raras que a hipertensão arterial. Aí a gente já tem uma causa bem comum em criança, que são as doenças glomerulares primárias, né, onde a gente tem a síndrome nefrótica, onde a gente tem a nefropatia por depósito de GA. Então, a gente tem várias doenças glomerulares primárias. A gente chama de primária porque a gente não tem uma causa de base que provoque a doença. É uma doença primariamente ocorrida no glomérulo renal, sem, por exemplo, um diabetes, um lúpus, que também são doenças que podem levar às doenças glomerulares, mas secundárias. Quer dizer, você tem uma alteração no glomérulo renal porque o paciente tem lúpus, né? Então, isso é secundário. O primário, não. Ele tem uma doença primariamente ocorrendo no glomérulo renal. Aí entram fatores genéticos, ambientais, resposta imune, uma série de fatores, né? Que, claro que a gente não vai falar disso tudo aqui, senão eu ia ficar aqui até amanhã falando com vocês. E vocês não querem isso. Bem, então, como exemplos, a gente tem um tipo de síndrome nefrótica que chama esclerose focal e segmentar, a gente tem a glomerulonefrite membranosa, a glomerulonefrite membrano-proliferativa e a doença por depósito de GA. São doenças glomerulares primárias. As doenças glomerulares secundárias, como eu havia dito, a gente tem secundário ao diabetes, que aí é muito mais comum em adulto, porque geralmente a criança diabética ainda não dá tempo dela ter uma alteração renal ao ponto de causar uma doença renal crônica no período da infância. Às vezes, na adolescência, se for um diabético muito mal controlado, pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, os diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, vão ter doença renal crônica na idade adulta. Tá? Então, as principais causas de doença renal crônica de pacientes adultos são hipertensão arterial e diabetes. Né? Então, a nefropatia hipertensiva e a nefropatia diabética. A gente tem doenças reumáticas, né, reumatológicas, principal aí o lúpus, a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, não é uma causa tão comum de doença renal crônica, mas em poucos pacientes pode acontecer. A infecção pelo HIV, que pode afetar o rim, e outros vírus também, que podem levar a doenças glomerulares secundárias. Aqui a gente deu o exemplo do HIV, mas o vírus da dengue, o SARS-CoV-2, vários vírus podem levar a doenças glomerulares como complicações pós-infecciosas. A gente tem as doenças tubulointersticiais, que são, de modo geral, raras, mas podem acontecer. Então, a gente tem essas doenças de origem genética, que vão afetar crianças, né? E que algumas podem levar à doença renal crônica.
A gente tem as pielonefrites crônicas, quer dizer, o paciente que tem infecções urinárias de repetição, ele pode ter uma lesão progressiva na região tubulo-intersticial, e drogas, né? Por exemplo, metais pesados que agridem o rim, analgésicos, né? Principalmente anti-inflamatórios, hipersensibilidade a drogas. Então, a gente tem várias possibilidades. As doenças urológicas, isso é muito comum em crianças, malformações dos rins e do trato urinário, é a principal causa de doença renal crônica em paciente pediátrico, tá? E dentre essas malformações, a gente tem algumas mais graves, né? Como a válvula de uretra posterior, a estenose da uretra, a estenose do ureter, a bexiga neurogênica, enfim. Então, a gente também pode ter associado essas doenças nefrolitíase. Então, a gente tem várias doenças urológicas que podem levar à doença renal crônica. E algumas doenças hereditárias, que também podem levar à doença renal crônica. Então, tem as doenças renais císticas, né? A doença renal policística, a gente tem a forma autossômica dominante, que vai acontecer mais em adultos, a manifestação da doença, e a forma autossômica recessiva, cujas manifestações da doença já acontecem na infância e que leva muito frequentemente à doença renal crônica precocemente. A gente tem a síndrome de Alport, que é uma doença glomerular de origem hereditária, é uma alteração nas cadeias de colágeno da membrana basal glomerular e que também leva à doença renal crônica, em alguns casos, dependendo da mutação genética, bem precoce. E tem a chamada síndrome de Detoney-Debré-Fanconi, que é uma disfunção generalizada do túbulo proximal, que, se não tratada adequadamente, pode levar à doença renal crônica também. Então, vocês estão vendo que são múltiplas causas. A investigação numa criança, ela envolve uma série de exames. Não só exames laboratoriais, de sangue, de urina, mas também exames de imagem, né? Ultrassom, para ver se tem malformação, às vezes até testes genéticos, conforme a suspeita clínica, sorologias para vírus, exames para doenças reumatológicas, enfim, uma série de exames para estabelecer a etiologia da doença renal crônica. Bem, em relação à classificação, ao estadiamento, a gente tem os estágios da doença renal crônica. Então, como eu havia dito, tem pacientes que ainda têm o ritmo de filtração glomerular normal, apesar de terem, por exemplo, uma malformação estrutural dos rins, mas o ritmo de filtração está normal. Então, a gente classifica como estágio 1 da doença renal crônica, que ele ainda tem a filtração glomerular normal. O estágio 2, ele já começa a reduzir o ritmo de filtração glomerular. Então, ele vai ter um ritmo de filtração glomerular entre 60 e 89. O estágio 3 é abaixo de 60, tá? Então, a gente já tem um ritmo de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto e a gente divide em 3A e 3B. O 3B, o ritmo de filtração glomerular vai estar entre 45 e 59, quer dizer, praticamente metade de um ritmo de filtração glomerular normal, né, que é maior que 90, geralmente entre 100 e 120. Já o 3B, a gente tem o ritmo de filtração glomerular menor ainda, entre 30 e 44, né? Então vai reduzindo mais. O estágio 4, a gente já tem um ritmo de filtração glomerular muito baixo, abaixo de 30, mas superior a 15. Porque menor que 15, a gente considera que é uma doença renal crônica terminal. Aqui o paciente precisa de diálise ou transplante. Ele não dá conta de manter uma vida sem que haja alguma forma de suprir a função renal dele, que está extremamente deteriorada, tá? Então, esse seria o estágio final da doença renal. Os pacientes que nós vamos trabalhar no ambulatório, eles vão variar do estágio 2 ao estágio 4, porque o estágio 5 já está no hospital fazendo hemodiálise. A gente até pode incluir um grupo desses, mas é um grupo um pouco diferenciado, né, do que é a minha ideia do nosso estudo, vamos dizer assim, inicial. Bem, além dessa classificação baseada no ritmo de filtração glomerular, a gente tem uma classificação baseada na excreção de proteína na urina, porque a gente sabe que a excreção de proteína na urina é um fator de risco muito grande para a piora da função renal, para a queda do ritmo de filtração glomerular. Então, essa classificação baseada
na excreção de proteína na urina, principalmente de albumina, ela pode ser avaliada tanto quando a gente dosa a albumina numa coleta de urina por 24 horas. Isso significa o seguinte: o paciente acorda, o primeiro xixi ele faz no vaso. Aí, a partir do segundo xixi que ele vai fazer, ele colhe sempre num vidro grande. Aí, todos os xixis que ele fizer até o primeiro do dia seguinte, vai nesse vidro grande. Aí, ele leva esse vidro grande para o laboratório e nesse vidro grande, o laboratório faz a dosagem da quantidade de albumina, tá? O outro jeito de avaliar essa presença de albumina em excesso, quando o paciente não consegue colher essa urina de 24 horas, por exemplo, um bebê, é mais difícil de fazer isso. Então, a gente pode fazer numa amostra de urina. A diferença é que nessa amostra de urina, a gente tem que dosar duas coisas, a albumina e a creatinina, e fazer uma razão albumina-creatinina, que correlaciona com a alteração na urina de 24 horas. Então, quando a gente não consegue colher a urina de 24 horas, essa é uma boa saída, porque basta uma amostra de urina naqueles frasquinhos e o laboratório analisa tudo, tá? Bem, então a gente classifica, né? Quando é menor que 30, que está normal, beleza. É estágio A1, quer dizer, não tem nada de problema de excesso de albumina na urina. Entre 30 e 300, a gente fala que tem uma perda moderada de albumina na urina, né? Então, o estágio A2, e maior que 300 tem uma perda acentuada de albumina na urina, estágio A3. Então, tem essa classificação também. Quando a gente combina as duas classificações, o ritmo de filtração glomerular com a excreção de albumina na urina, a gente vai ter uma ideia melhor de gravidade dos pacientes, né? Porque o que acontece? Quando o paciente tem um ritmo de filtração glomerular baixo, junto com uma albumina alterada, ele fica de alto risco, tá? Então, olha para vocês verem, se eu pegar aqui o estágio 3A, no estágio 3A, se tiver albumina normal, ele é de moderado risco. Se a albumina for intermediária, ele é de alto risco. Se a albumina for alta, ele é de muito alto risco. E assim sucessivamente, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, estágio 1. O estágio 1, se tem o ritmo de filtração glomerular e albumina normal, ele é de baixo risco, tá seguro. Por outro lado, se ele tiver uma albumina moderadamente alta, ele é de moderado risco. Se ela for muito alta, aí ele passa a ser de alto risco, apesar da filtração dele estar normal. Então, é muito importante a gente controlar essa excreção de albumina nos pacientes, porque se a gente reverte essa perda de albumina com medicamentos, a gente transforma um paciente de alto risco em risco moderado ou baixo risco, tá? Então, por isso é tão importante avaliar as duas coisas em paralelo. Bem, vamos falar um pouco da fisiopatologia da doença renal crônica, né? Eu vou tentar falar aspectos mais gerais, mostrar algumas coisas um pouco mais específicas, né? Que eu sei que é complexo, mas eu acho que vai dar para vocês terem um panorama geral. Então, gente, uma ideia importante que a gente deve ter sobre a doença renal crônica é o seguinte: eu posso, como eu mostrei para vocês, ter uma doença inicialmente de origem vascular, posso ter uma doença inicialmente de origem glomerular, posso ter uma doença inicialmente de origem tubular, ou posso ter uma lesão no intestino renal. Qualquer que seja o lugar mais afetado, primariamente, no glomérulo, na estrutura lá, né, do néfron, tudo, a gente vai ter uma progressão afetando outras estruturas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, por exemplo, uma hipertensão, que é uma doença vascular, eu vou ter progressivamente uma fibrose dos vasos. Essa fibrose dos vasos vai levar a fibrose do glomérulo, fibrose do intestino e atrofia dos túbulos. O mecanismo primário foi a hipertensão, mas secundariamente o restante do néfron é afetado. Idem para quando eu tenho uma doença glomerular. Eu vou ter primeiro uma fibrose do glomérulo, mas isso vai fazer com que haja atrofia dos túbulos, fibrose no intestino e esclerose nos vasos. Então, qualquer que seja o mecanismo primário, ele culmina numa doença renal crônica, porque ele afeta outras estruturas do néfron secundariamente. Então, isso é muito importante da gente saber, né, que se nada for feito
em relação ao tratamento dessa doença primária, vai progredir de qualquer jeito para a doença renal crônica, tá? Bem, então, gente, a gente tem uma série de fatores que contribuem para a doença renal crônica. Obviamente, diversos fatores genéticos, né? A pessoa pode ter uma mutação genética que predispõe a uma doença que leve à doença renal crônica. Eu dei alguns exemplos naquela tabela, né? Síndrome de Alport, síndrome de Tony de Fanconi, enfim, tem várias, né, que a gente poderia falar. Fatores ambientais, né? Como a gente comentou, exposição a fármacos, drogas nefrotóxicas, hipóxia no rim, uma desidratação grave, um sangramento, enfim, muita coisa. E tem também fatores circulantes, né? O sistema nervoso regulando a vasculatura renal, principalmente sistema nervoso autônomo, moléculas liberadas na corrente sanguínea, moléculas liberadas no tecido renal. Então, tudo isso interage e, de acordo com o funcionamento, pode levar a uma doença renal crônica. Então, tem muito mecanismo de interação capaz de culminar numa doença renal crônica. Então, aqui eu estou dando exemplo de um sistema super importante para a doença renal crônica, que é o sistema renina-angiotensina, né, que vocês conhecem bem, né? Então, é um sistema que tem um componente circulante, né, que a gente tem uma molécula produzida no fígado, que é o angiotensinogênio. Essa molécula vai ser convertida em angiotensina 1 por uma enzima produzida pelo aparelho justaglomerular dos rins, que é a renina. A angiotensina 1, por sua vez, ela pode ser convertida pela ECA, enzima conversora de angiotensina e angiotensina 2, mas ela também pode ser convertida em outros peptídeos, pela ação de uma enzima chamada ECA2, que é uma enzima homóloga da ECA, formar angiotensina 1A9, e pela ação de endopeptidases neutras, formar a chamada angiotensina 1A7. A angiotensina 2, ela pode formar angiotensina 3 e angiotensina 3 ser convertida em angiotensina 4. A angiotensina 2 também pode formar angiotensina A e pode formar, principalmente, quer dizer, a principal coisa que a angiotensina 2 forma é a angiotensina 1A7, que a diferença das duas é apenas o último aminoácido. A angiotensina 2 tem 8 aminoácidos, o último aminoácido da angiotensina 2 é uma fenilalanina. A angiotensina 1A7 tem os mesmos primeiros 7 aminoácidos da angiotensina 2, menos essa fenilalanina. Aí vocês vão, nossa, mas a diferença é mínima. É mínima, mas é crítica. Porque o que faz a angiotensina 2 ligar no seu receptor tipo 1 é a presença dessa fenilalanina. Então, a angiotensina 1A7 não se liga no receptor tipo 1 da angiotensina 2 e tem um receptor próprio para ela, que chama receptor MAS. Nós vamos falar um pouquinho disso. Outra molécula formada, né, no metabolismo, tanto da angiotensina 1A7 quanto da angiotensina A, aqui por meio da ECA2, chama alamandina. Não sei se vocês sabem que o professor Robson, né, do ICB, que me orientou no doutorado, foi quem caracterizou essa molécula, e o nome dessa molécula ele deu de alamandina por causa da professora Alamanda, porque ela fez a sala de parto da filha dele. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. Professora Alamanda, que agora é vice-reitora. Então, por isso que chama alamandina. Bem, só uma curiosidade, né, para distrair. Bom, gente, então, o entendimento atual do sistema renina-angiotensina, ele considera que a gente tem dois eixos principais nesse sistema. Um eixo cujo principal angiotensina formada é a angiotensina 2, que a gente chama de eixo clássico do sistema, e um outro eixo que forma outras angiotensinas, mas cuja principal angiotensina é a angiotensina 1A7, que a gente chama de eixo alternativo ou eixo protetor ou contrarregulador do sistema. Eu vou mostrar um pouquinho a ação. Enquanto a angiotensina 2 se liga nos receptores angiotensinérgicos do tipo 1, que é o principal receptor da angiotensina 2, a angiotensina 1A7 se liga no receptor MAS, tá? que é um receptor específico para essa angiotensina. Então, aqui mostrando. A angiotensina 2 também pode se ligar num receptor chamado AT2, mas esse receptor ele só aparece na vida fetal.
Nos indivíduos adultos, esse receptor praticamente não é expresso mais, e aí quem realmente vai ser o receptor da angiotensina 2 é o receptor AT1, tá? Então, basicamente isso. Então, aqui eu te mostrando algumas coisas vinculadas à questão renal, né? Esse trabalho foi um trabalho bem legal. O professor, o Sérgio, na época, era aluno de doutorado, agora ele é professor da faculdade, do departamento de pediatria, né? Não sei se vocês tiveram aula com ele, mas esse foi o trabalho principal do doutorado do Sérgio. O que a gente fez nesse trabalho, né? O Robson era o orientador dele, mas de verdade, quem orientou o Sérgio fui eu, tá? Porque o Robson não dava muita atenção, não. O Sérgio trabalhou com camundongos que tinham deleção genética do receptor MAS, né, que é o receptor da angiotensina 1A7. Então, o que acontecia com esses camundongos? Eles tinham tudo funcionando normal, menos o receptor da angiotensina 1A7. Então, mesmo que eles tivessem angiotensina 1A7 circulante, ela não tinha onde se ligar, então ela não tinha efeito. E aí a gente quis ver se o fato de não ter efeito da angiotensina 1A7 causaria algum problema renal. E a gente viu que causa muito. Então, a gente viu que não ter esse receptor aumenta muito o tecido fibroso no rim. Então, aumenta colágeno 3, colágeno 4 e fibronectina. Aumenta também uma molécula fibrogênica, que é o TGF-beta, que chama fator de transformação e crescimento do tipo beta. Então, nos camundongos sem esse receptor MAS, a gente tinha uma tendência muito grande a desenvolver fibrose renal e também alterações funcionais do rim, quer dizer, eram camundongos que evoluíam para uma doença renal crônica, porque não tinham esse receptor. Então, aqui mostrando essas alterações que eu falei, né? E eles tinham, olha só, inicialmente uma hiperfiltração, que é o mecanismo de defesa que o corpo faz quando começa a ter lesão renal, mas essa hiperfiltração, ela sempre é ruim porque ela aumenta a excreção de albumina na urina. Então, eles tinham microalbuminúria, isso precocemente, porque isso continuando, a albumina vai piorando, a fibrose renal vai piorando, e essa hiperfiltração se transforma em perda da função renal, em redução da função renal. Então, eles tinham todo o mecanismo igual nefropatia diabética, doença glomerular, que leva à doença renal crônica, apenas por não terem o receptor da angiotensina 1A7. Então, né, esse trabalho foi muito importante, né, é antigo, é de 2009, mas publicado numa revista super importante, que é o Kidney International, né, e é um trabalho que eu considero muito. Então, gente, a teoria atual é a seguinte: a gente teria dois eixos do sistema renina-angiotensina. O eixo clássico, que é formado pela enzima conversora de angiotensina, a molécula angiotensina 2 e o receptor tipo 1 da angiotensina 2. Ele causa fibrose, inflamação, retenção de sal e água. E um eixo alternativo, tá? Que é formado pela enzima ECA2, a angiotensina 1A7 e seu receptor MAS, que causa mecanismos antifibróticos, anti-inflamatórios e regulam a homeostase do sal e da água. Então, quando eu bloqueio esse eixo da angiotensina 1A7, por exemplo, pela deleção do receptor MAS, eu vou ter um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina no rim. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter inicialmente hiperfiltração glomerular e proteinúria, que são mecanismos de lesão progressiva do rim, que vão levar progressivamente a antidiurese, retenção de sódio, e vão culminar na fibrose renal, na deposição de colágeno, no intestino, no glomérulo, atrofia tubular, quer dizer, uma doença renal crônica terminal. Então, é isso que vai acontecer. E mostrando aqui um mediador importante, que é o TGF-beta. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem, que os estudos com animais de experimentação corroboram muito essa ideia. Aqui mostrando, né, gente, o que acontece? Quando eu tenho um excesso de angiotensina 2, eu vou ter um mecanismo que é o seguinte, que é de inicialmente uma hiperfiltração glomerular. Por quê? Porque eu vou ter uma vasoconstricção maior da arteríola eferente, a aferente continua normal, e aí
Porque a eferente está fechada, força a filtração no glomérulo, porque aumenta a pressão nos capilares glomerulares. Então, eu vou ter hipertensão intraglomerular, aumento da pressão de filtração, aumento da proteinúria, ativação de resposta inflamatória que culminam em fibrose, né? Então, fibrose intersticial, glomerulosclerose, enfim, vai deteriorando o tecido renal. E aí, nesse contexto, a angiotensina 1A7 entra como um mecanismo protetor. Aqui pode-se tirar essa interrogação, foi porque na época que eu fiz esse slide era uma hipótese, hoje é uma coisa que a gente já sabe, pelo menos em modelos experimentais. Bem, outra coisa que a gente, né, tem descoberto, tem sido cada vez mais estudada, é que além, né, do sistema renina-angiotensina agir nesses mecanismos, vamos dizer assim, hemodinâmicos do glomérulo, ele também age em todas as células do sistema imune, tá? Então, enquanto a angiotensina 2 estimula inflamação, a angiotensina 1A7 é um potente anti-inflamatório, tá? Atuando em todas as células do sistema imune. Então, assim, a ideia geral é que se eu tiver ativação do eixo, né, da angiotensina 1,7, eu vou ter vasodilatação da arteríola aferente, aumento do fluxo sanguíneo renal, regulação da filtração glomerular, redução da perda de proteína na urina. Eu vou ter efeitos variáveis na reabsorção de sal e água, dependendo do equilíbrio. Eu posso ter efeito natriurético nos tubos proximais e antidiurético nos tubos distais, vai depender do equilíbrio do estado do animal de experimentação, tá? Mas eu também tenho liberação de prostaglandina e óxido nítrico, né, que são substâncias vasodilatadoras e com alguns efeitos anti-inflamatórios. Redução da fibrose, da deposição de colágeno e da esclerose glomerular. Por outro lado, se eu inibir esse eixo, eu vou ter o contrário. Eu vou ter hipertensão glomerular, proteinúria, retenção de sal e água, deposição de colágeno, inflamação no tecido glomerular. E claro, depois no néfron todo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui, né, não vou ficar repetindo tudo, mas mostrando que a angiotensina 1A7 tem efeitos absolutamente opostos aos da angiotensina 2, né? Então, mostrando que ela antagoniza efeitos que, quando a angiotensina 2 está em excesso, são muito negativos, prejudiciais, tá? Então, basicamente isso. Aqui, gente, é mostrar um pouco o que a gente tem de resultado em ser humano, né? Porque o que é o problema? Em ser humano, o máximo que a gente faz é dosar as moléculas, porque, por exemplo, no animal, eu posso fazer uma deleção genética do receptor, eu posso infundir a angiotensina, eu posso fazer um monte de procedimentos invasivos. Em ser humano, não. O máximo que eu vou fazer é dosar e comparar grupos, né? Porque eu não vou poder fazer intervenções invasivas que não sejam coisas adequadas, né? Então, nesse estudo aqui, o que a gente viu? Que quando a gente tinha pacientes com doença renal crônica que eram hipertensos, a gente tinha um aumento de todas as angiotensinas. Angiotensina 1, angiotensina 2 e angiotensina 1A7. Nos pacientes com doença renal crônica terminal, idem, todas as angiotensinas muito altas, mas principalmente angiotensina 1 e angiotensina 1A7. Nas crianças com doença renal crônica pré-dialítica sem hipertensão, as angiotensinas eram iguais às do grupo controle, quer dizer, mostrando que a hipertensão é um fator que contribui para o aumento dos níveis plasmáticos dessas angiotensinas. Né? Aí a pergunta, nossa, mas se esses pacientes com doença renal crônica terminal têm angiotensina 1A7 tão alta, por que ela não melhora, não ajuda? A nossa ideia é que esses pacientes têm uma diminuição da expressão do receptor MAS. Então, apesar de ter a angiotensina 1A7 alta, ela não se liga no receptor. Isso baseado em trabalhos com animais de experimentação, porque não dava para eu biopsiar esse paciente e olhar a expressão do receptor sem que ele tivesse uma indicação de biópsia renal. Né? Então, esse é um problema do trabalho com seres humanos, que a gente não consegue fazer algumas coisas invasivas porque são antiéticas. Então, a gente cria hipóteses baseadas em inferências, em estudos com animais, mas muitas vezes que a gente não consegue ter certeza absoluta, mas uma forte ideia, né? Então, esse aqui foi um dos trabalhos do meu doutorado. Por isso que é velho assim.
Então, aqui mostrando esses aspectos que eu comentei para vocês, né, mostrando que esses pacientes hipertensos e normotensos tinham o mesmo ritmo de filtração glomerular, mesmo estágio de doença renal, mas o fato de uns serem hipertensos elevou os níveis das angiotensinas. E mostrando os pacientes com doença renal terminal um ritmo de filtração glomerular muito baixo, tá vendo? Abaixo de 10, não é nem menor que 15, deles era menor que 10, bem graves mesmo. E aqui, né, gente, mostrando isso graficamente, isso tudo que eu já falei com vocês, né, mostrando essas diferenças conforme o grau e o estágio da doença renal. E também a gente avaliou as crianças hipertensas que tomavam inibidores da enzima conversora e as que não tomavam. E verificamos coisas interessantes, né? Então, por exemplo, as crianças que tomavam inibidor da enzima conversora, elas tinham a angiotensina 2 mais baixa, que é o que se espera, né? Porque o que acontece? O inibidor da enzima conversora, ele diminui a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, o IECA estava agindo neles. Outra coisa que o inibidor de enzima conversora faz é aumentar a formação de angiotensina 1A7, porque sobra angiotensina 1, fica alta, e ela passa, como ela não consegue formar as 2, ela passa a formar angiotensina 1A7. Então, é um efeito benéfico do IECA, né? Que consegue, muitas vezes, diminuir a proteinúria, melhorar os efeitos. Isso na doença renal crônica ainda pré-dialítica. Quando você pega os pacientes em diálise, a coisa já está desandada. Que olha que loucura, gente. Apesar deles tomarem o inibidor da enzima, quando a gente compara quem toma e quem não toma, angiotensina 2 é exatamente igual. Quer dizer, bloquear a ECA não fez com que houvesse menos formação de angiotensina 2. A nossa ideia é que outras enzimas que existem, né, que podem formar angiotensina 2, passam a ser ativadas nesses pacientes com doença renal crônica terminal. Então, mesmo bloqueando a ECA, a gente não consegue evitar a formação de angiotensina 2. Então, são achados bem interessantes, até do ponto de vista clínico, mas que a gente interpreta fazendo inferências, né? Mas bem legal. Nem aqui mostrando tudo que eu já tinha falado com vocês, esse aumento super importante, né, da angiotensina 1A7 nos pacientes com doença renal crônica terminal, né, e nos pacientes hipertensos com doença renal crônica, todas as três angiotensinas muito mais altas do que nos normotensos com o mesmo grau de disfunção renal. Bem, aí, gente, com o passar dos anos, né, eu comecei a estudar esse sistema em outros grupos de pacientes pediátricos, orientando, né, doutorandos e tal. E esse trabalho aqui, a gente estudou em pacientes com síndrome nefrótica primária. O que é síndrome nefrótica? Síndrome nefrótica é uma doença primária do glômerulo renal, onde o paciente tem como principais alterações três coisas: perda acentuada de proteína na urina, né? Então, proteinúria, edema e redução da albumina no sangue, porque a proteína que ele principalmente perde é a albumina. Então, eles têm proteinúria às custas de perda de albumina, redução da albumina sanguínea e edema. E quando a gente faz a investigação de causas secundárias, tudo dá negativo. Então, a gente chama isso de síndrome nefrótica idiopática ou primária, tá? Aí nós temos um grupo desses pacientes e resolvemos dosar, né, as angiotensinas nesses pacientes. E também as enzimas, a ECA, a enzima conversora de angiotensina, e a ECA2. E nós encontramos umas coisas bem interessantes. Eles tinham, comparados com crianças saudáveis, né, crianças e adolescentes saudáveis, aumento da angiotensina 2, aumento da angiotensina 1A7, aumento da ECA, mas uma redução muito acentuada da ECA2, que é aquela enzima que converte a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Quer dizer, eles tinham um potencial muito menor de formar angiotensina 1A7. Porque a principal enzima que forma a angiotensina 1A7, a partir da angiotensina 2, é a ECA2. E neles estava muito baixa. Né? Quer dizer, mesmo eles tendo angiotensina 1A7 um pouco aumentada, ela está aumentada por formação por causa de outras enzimas, não por causa da ECA2. E outra coisa que nós notamos nesses pacientes é o seguinte: os pacientes que tinham maior perda de proteína na urina, eles tinham a ECA2 ainda mais baixa,
Então, nos pacientes que estavam sem proteinúria, a ECA2 estava num nível razoável. Mas quando eles tinham proteinúria, ela estava muito baixa. Quer dizer, a falta de ECA2 contribui para a proteinúria. Tá? Então, um achado bem interessante. Verificamos também que marcadores inflamatórios têm uma correlação negativa com a quantidade de angiotensina 2 na urina. Então, quando eu tenho pouca angiotensina 2 na urina, eu tenho muito marcador inflamatório, esse MCP1, o MIG, né? E uma correlação negativa também da ECA2 na urina com essa outra molécula inflamatória que é o IP10. Então, mostrando todas essas associações e essas situações. Outra doença que a gente estudou, né, o sistema renina-angiotensina, foi numa malformação renal muito grave, que é a válvula de uretra posterior, que é uma obstrução da uretra, né, por uma malformação, que é tipo uma membrana na porção prostática da uretra, que causa uma obstrução parcial de graus variados, pode ser quase total em alguns pacientes. E essa obstrução acontece na vida fetal e leva a uma série de alterações, liberação de moléculas inflamatórias, agressão ao tecido renal, tá? Então, o rim pode não formar direito por causa dessa doença, ficar hipodisplásico, enfim. Então, leva uma série de lesões teciduais. Aí a gente quis estudar a urina desses fetos, porque o que acontece? Quando é detectado no ultrassom pré-natal que a mãe tem um feto com essa malformação, está indicado fazer uma punção da bexiga do feto e dosar osmolaridade da urina para ver se ele tem alguma função renal preservada. Se ele tiver uma função renal preservada, está indicado uma cirurgia fetal, que é passar tipo um caninho na bexiga do feto e jogar para drenar a urina né, na placenta, lá na mãe, entendeu? Então, faça essa cirurgia. Quando ele tem a função renal já dançada, não adianta fazer essa cirurgia. Aí, se fosse um país onde o aborto era legalizado, seria feito o aborto. Aqui, como não é, espera o neném nascer e o neném morre. E é isso. Infelizmente, né? É isso. Bem, então o que a gente fez? A gente foi estudar o xixi desses fetos. Então a gente já tinha feito um estudo onde a gente dosou moléculas inflamatórias e viu que o xixi desses fetos era pura inflamação. Só tinha molécula inflamatória, tudo aumentado. E aí a gente resolveu dosar a molécula do sistema renina-angiotensina para ver como é que ela estava comportando. E aí o que nós vimos foi bem interessante, que nós vimos que angiotensina 1A7 e ECA2 estão bem altas, enquanto a ECA está diminuída e anjo 2 não fez diferença entre fetos com válvula e controles. A nossa hipótese é que há uma tentativa de contrarregulação dessa inflamação, estimulando a formação de angiotensina 1A7. Agora, a gente não sabe se o receptor MAS está ativo nesses fetos para poder mediar os efeitos benéficos da angiotensina 1A7. Pode ser que não. Então, mais ou menos isso. Então, gente, essa falação toda que eu fiz foi para dizer, né, para vocês entenderem bem, que um dos tratamentos importantes da doença renal crônica é inibir a formação de anjo 2 ou inibir a ligação da angiotensina 2 no seu receptor AT1, que são remédios bem conhecidos. Os inibidores da ECA, enalapril, lisinopril, captopril, que é o mais antigão, e os bloqueadores de receptores do tipo 1 da angiotensina 2 losartan, valsartan, candesartan, enfim. O losartan assim, primário, né? O primeiro que foi descoberto. Bem, então, uma vez bloqueando ou as ações da angiotensina 2 ou a sua formação, a gente vai ter menos estresse oxidativo, menos ativação de moléculas inflamatórias, menos liberação de fatores fibrogênicos, né? Então, a gente vai conseguir reduzir fibrose e inflamação e evitar perda de função renal e proteinúria, né? Então, isso é um tratamento que a gente usa em praticamente todas as doenças renais que cursam, né, com proteinúria. A gente vai usar isso daí porque é muito efetivo. Em toda doença renal que tem proteinúria, é um tratamento sempre que faz parte. Outra coisa, né, que a gente sabe é que
A gente pode ter alterações agudas, né, de, por exemplo, moléculas inflamatórias, uma isquemia renal, que vão levar ao que a gente chama de injúria renal aguda. Na injúria renal aguda, se você tratar precocemente, por exemplo, se for um paciente que teve uma hemorragia, desidratou, se você reidratou, fez transfusão, ele pode recuperar completamente as células lesadas e reverter todo o problema de disfunção renal. Mas, se esse tratamento for demorado ou não for feito adequadamente, esse processo inicial de inflamação aguda vai se transformar numa inflamação não resolvida, que pode levar a uma inflamação crônica. E aí pode culminar uma doença renal crônica, lesando glomérulo, lesando túbulo, consequentemente, lesando também o intestício. Então, o paciente fica com uma doença renal crônica progressiva e para sempre. Então, alguns pacientes que têm injúria renal aguda, se a gente não trata adequadamente, eles podem evoluir para doença renal crônica. Bem, essa parte é a parte maior, agora vai mais rapidinho, tá, gente? É porque essa eu acho mais complexa e eu gasto um pouco mais de tempo. Sobre as manifestações clínicas, elas dependem da doença de base e do estágio da doença renal crônica. Então, a gente tem um monte de manifestação clínica, né? Vamos falar um pouquinho delas, mas umas bem importantes são a anemia, né? Que o paciente ele não forma eritropoetina, que é, né, produzida no rim, então ele tende a ter anemia. A doença mineral óssea, que eu vou explicar brevemente, e as complicações cardiovasculares, que são o que a gente vai focar no nosso estudo, tá? Então, aqui, gente, mostrando o tanto de coisa que pode acontecer com esse paciente, né? Então, vamos começar aqui com cardiovascular. Hipertensão, doença coronariana, sobrecarga de volume, hipertrofia de ventrículo esquerdo, pericardite, quer dizer, olha que tanto de trem. Manifestação hematológica, anemia principal delas, mas pode ter também disfunção plaquetária, comprometimento do sistema imune, de acordo com a causa de base, manifestação muscular, enfraquecimento, cãibra, desnutrição, né? Porque, assim, tem um monte de substância tóxica circulante que o rim não está tirando, né? A parte óssea, osteopenia, né? Nós vamos explicar direitinho, o risco aumentado de fratura gastrointestinal, como o paciente tem ureia alta, tem um monte de substâncias circulantes, ele vai ter perda do apetite, náusea, vômito, ele vai ter todos esses sinais e sintomas. Na pele, ele pode ter pele seca, prurido, outras alterações, né? Vai depender do grau de disfunção renal, e algumas alterações neurológicas e psicológicas. Então, incapacidade de concentrar, né? Quando está na escola, uma criança, comprometimento do sono, sonolência durante o dia, neuropatia periférica, ansiedade, depressão, é muito mais comum em pacientes com doença renal crônica, quando comparados com pacientes sem doença renal crônica, e se ele tiver um desequilíbrio metabólico importante, ele pode ter convulsão no coma, né? Então, é muita coisa mesmo, afeta o corpo todo. Aqui, né, lembrando também que os rins têm muita relação com o sistema imune, né? Então, a gente vai ter um estado de inflamação crônica da doença renal crônica, com aumento de várias moléculas inflamatórias, né? E isso vai afetar uma série de funções. Aqui a gente mostrando a diminuição da eritropoetina, que leva, né, à anemia. Então, a gente vai ter também essas consequências aí. Falando um pouquinho do metabolismo ósseo, né? O normal, né? Quando o rim está funcionando normal, a gente vai ter o fator que o rim tem uma enzima que chama 1-alfa-hidroxilase, que forma a vitamina D ativa, né? Que é a 1,25 de hidroxivitamina D. A vitamina D ativa, por sua vez, ela vai promover a reabsorção intestinal de cálcio e fósforo, e esse cálcio e fósforo vão depositar nos ossos, vão fazer suas funções biológicas. Em condições fisiológicas, então, nós vamos ter uma vitamina D em níveis normais, nós vamos ter o paratormônio em níveis normais, com seus efeitos adequados, e vai estar tudo bem. Se eu tiver uma doença renal crônica, o que vai acontecer com esse paciente? Ele tem uma redução
do ritmo de filtração glomerular, né? Isso é o fato. E também uma redução na formação de vitamina D ativa, outro fato também. Então, o fato dele ter uma redução do ritmo de filtração glomerular, ele elimina menor quantidade de fósforo na urina, porque ele não filtra direito o fósforo, então, e faz pouco xixi, o fósforo não sai. Esse fósforo em excesso na corrente sanguínea, ele combina com o cálcio e precipita nos vasos. Então, ele forma o que a gente chama de calcificações metastáticas. E aí, o que vai acontecer? O nível sanguíneo do cálcio baixa, porque ele está combinado com o fósforo e precipitou nos vasos. O fato do cálcio baixar faz com que haja uma liberação aumentada de paratormônio, porque a gente sabe que o principal mecanismo liberador do paratormônio é o cálcio baixo. Esse paratormônio, por sua vez, ele vai estimular, entre outras coisas, a reabsorção de cálcio dos ossos. Então, os ossos vão sofrer, porque os cristais de cálcio do osso vão ter que ser liberados para a corrente sanguínea para normalizar o nível de cálcio. E tem mais um problema: como o rim não forma vitamina D, eu não consigo reabsorver cálcio do trato gastrointestinal. Então tem que vir do osso mesmo. Então o osso paga um preço caro que faz com que haja essa reabsorção. Outro problema que a gente tem nessa condição de doença renal crônica é a formação aumentada de uma molécula chamada FGF23. Essa molécula tem uma série de ações inflamatórias e fibróticas que pioram mais ainda a função renal. Essa molécula aumenta a formação, por quê? Porque ela teria que ser inibida pela vitamina D, mas eu não tenho vitamina D para inibir. Então, ela acaba sendo formada em maior quantidade, tá? Então, a gente tem toda essa problemática e a consequência vai ser o quê? Osteopenia, excesso de fósforo no sangue, falta de cálcio no sangue, falta de vitamina D, excesso de paratormônio, e se a gente dosasse rotineiramente o FGF23, excesso de FGF23. Bem, então é isso aí. E aí, gente, falando desse FGF23, além dele ter esses efeitos aqui no metabolismo de ósseo, né? Ele tem uma série de efeitos danosos do ponto de vista cardiovascular. Ele estimula a hipertrofia do ventrículo esquerdo, ele também leva à disfunção endotelial, aumenta a possibilidade de hipertensão. Então, ele tem uma série de efeitos ruins do ponto de vista cardiovascular. Ele tem efeitos tanto no miocárdio quanto no endotélio, tá? Então, existe uma conexão muito grande da doença mineral óssea com as alterações cardiovasculares na doença renal crônica, né? Então, alguns marcadores, eles estão afetados nas duas condições e eles interagem, causando essas complicações. Aqui, gente, daquele artigo que eu mandei para vocês, uma lista de marcadores, que muitos desses são os que eu estou querendo que a gente dose, tá? Mas olha uma observação que eu quero fazer. Não vou ficar falando de todos eles, mas vou mostrar uma coisa para vocês. Estudem adulto, 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 estudem adulto. Só tem dois estudos que é adulto e criança. Esses dois aqui, o BNP e esse ESM1, tá? Esses têm um pouquinho de criança na casuística, mas se vocês pegarem depois o artigo, vocês vão ver que é um tiquinho de coisa em criança. A maioria é tudo em adulto. Então, assim, precisa mesmo de muito mais estudo em criança para a gente entender. Até porque as etiologias de doença renal crônica em crianças são diferentes das dos adultos. Então, a gente tem que entender o que acontece com as crianças, né? Bom, eu acho. Raquel, sei que acha também. Bem, Com aqui certeza. isso aí. Aqui, gente, mostrando, né, o quanto que a progressão dos estágios da doença renal vai afetar muito mais todos os órgãos do corpo, dentre eles o coração, tá? Então, assim, como nós vamos trabalhar, né, com pacientes estágios 2 a 4, nós vamos poder comparar. Ó, será que o paciente do estágio 2, o coração dele está melhor que o do estágio 4? Provavelmente sim, né? Então, isso é uma coisa já
bem mostrada, né, e que a gente sabe que, na medida que a doença renal crônica progride, as disfunções dos diferentes órgãos, né, coração, vaso sanguíneo, osso, sistema nervoso central, fígado, tecido adiposo, tudo vai deteriorando. Bom, o diagnóstico, gente, então, a primeira coisa é estabelecer a causa da doença renal crônica, né? Como eu havia falado com vocês, exame sorológico, exame de imagem, screening metabólico, teste genético, biópsia renal, um monte de exame. Né? Não vamos ficar falando de todos esses, para vocês terem uma ideia. Avaliar marcadores de disfunção renal, ureia, creatinina, ácido úrico, se tiver disponível cistatina C, vale a pena. Avaliar distúrbios hidroeletrolíticos, então dosar todos os eletrólitos, avaliar distúrbios ácido-básicos, fazer gasometria venosa, avaliar anemia, deficiência de ferro, deficiência de folato de B12, avaliar a doença mineral óssea, então dosar paratormônio, cálcio, fósforo, vitamina D, fosfatase alcalina. Em adultos é indicada a biópsia óssea, em crianças não mais, porque foi visto que era um procedimento invasivo que não trazia nenhum esclarecimento a mais e não mudava a conduta. Então, em criança não faz isso mais, não. Avaliar a doença cardiovascular, aqui, né, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, aí, principalmente com essas metodologias mais modernas, né, que a Raquel sabe mais que eu, pesquisa de calcificações vasculares, que eu expliquei para vocês, né, que o cálcio e o fósforo precipitam nos vasos, então isso tudo é importante. E o tratamento, gente, como eu falei, tem umas coisas gerais, né? Então, é reduzir a progressão da doença renal crônica com IECA e bloqueador de receptor angiotensinérgico. Por isso que eu mostrei tanto as questões do sistema renina-angiotensina, para vocês entenderem esse fator. Tratar a anemia, então, reposição de ferro, folato, se tiver deficiência, uso de eritropoetina, né? Quando o ferro está normal, o folato está normal, e tem a deficiência que é por falta de eritropoetina. E a gente pode repor no paciente a eritropoetina. Geralmente, a necessidade de eritropoetina é para uma DRC acima do estágio 3. Dos estágios mais baixos, não costuma precisar, não. Tratar a doença mineral óssea, aí o que a gente usa são quelantes de fósforo, para diminuir o excesso de fósforo, vitamina D ativa, prontinha, que já dá no paciente, suplementação de cálcio, quando ele tem o cálcio baixo, né? Mas primeiro eu tenho que reduzir o fósforo, porque se eu tiver um fósforo alto e der cálcio, ele precipita mais ainda o cálcio com fósforo. Em alguns pacientes que você não consegue controlar com medicamentos, às vezes você tem que até tirar a paratireoide, para ele parar de produzir paratormônio, né? Mas isso é exceção. A maioria dos pacientes com quelante de fósforo, vitamina D ativa e suplementação de cálcio, a gente trata bem, tá? A criança, a maioria, fica jóia com isso aqui. Tratar doenças cardiovasculares, né? Então, controlar a hipertensão, dislipidemia, diabetes, né? Se ele tiver essas comorbidades associadas. Preparar o paciente para transplante renal ou diálise, aí vai depender, né? Claro que é muito melhor o transplante renal do que a diálise, mas às vezes não tem ainda doador, aí você tem que pôr em diálise. Realizar imunizações, né, que são importantes quando a gente está preparando o paciente para o transplante e tal, né, aqui lembrando da hepatite B, mas são várias imunizações, né, porque ele vai tomar um monte de imunossupressor depois que ele for transplantado, então você tem que deixar ele arrumadinho. Então, gente, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpa a aula longa, mas o tema é longo, mas foi uma hora exata. É isso. Vou interromper aqui o compartilhamento, vou parar a gravação, que aí vocês podem perguntar